da Terra. Não falou sobre isso. Queria saber sobre isso. Minha pergunta vai ser muito curtinha. Tá. Vou passar pouco do tempo. A guerra contra o nazismo foi um dos maiores e mais decisivos eventos do século XX, ao lado da Revolução Russa. Tá. Qual o papel que, na sua opinião, tiveram a União Soviética e Stalin no triunfo sobre o regime nazista? 5 minutos, Machado. Você tem 1 minuto residual lá daqui a comecinho, tá? Se precisar, eu vou deixar pra você, mas a resposta normal é 5 minutos. Tá, Joia. Perfeito. O papel da União Soviética, entendendo como povo da União Soviética, a população da União Soviética, os trabalhadores da União Soviética, foi heróico e foi uma das páginas mais importantes do século XX. O papel de Stalin foi desastroso. Eu defendo a tese com contundência. A União Soviética vence a Segunda Guerra Mundial, felizmente, ainda bem, apesar de Stalin. Vou demonstrar isso aqui para você. Caraca, o Gustavo adentrou a tese do atrapalhismo mesmo, né, velho? A União Soviética venceu a guerra apesar do atrapalhismo do Stalin. Tá? Primeiro aspecto. Hitler, para começar a guerra, para invadir a França, quando ele invadiu, no momento que ele... Aliás, vou voltar um pouquinho antes, que é melhor. Entre 29 e 33, a posição da Terceira Internacional, com a União Soviética hegemônica, com Stalin à frente, era a teoria do social-fascismo. As social-democracias, que é tipo PT, mais ou menos, vamos simplificar assim, e o fascismo é a mesma coisa. Tá, ambos são inimigos verdade. e ambos têm que ser combatidos por igual. Documentação vasta sobre isso. É chamada de política do terceiro período. Vocês podem pesquisar aí no Google, ChatGPT, 29 a 33, todo o período da ascensão do nazismo. Nesse período, Trotsky defendia que, embora nós não podemos confundir as nossas distintas concepções e programas, social-democracia e partidos comunistas tinham que se unir para uma batalha em comum contra o nazismo. Não se unir eleitoralmente, nas ruas, na luta, destruir o nazismo. Tá? E a política do Stalin era, ele falava de classe contra classe, parecia muito radical. E era a teoria do social-fascismo. Primeiro aspecto, que facilitou completamente o Hitler ter chegado no poder na Alemanha, porque a social-democracia e os comunistas juntos na rua para destruir o nazismo, eles eram muito mais fortes do que o nazismo. Até quando Hitler chega ao poder, os dois juntos eram mais fortes. Anos antes nem se fala. Então, primeiro, Hitler não teria chegado no poder na Alemanha se não fosse a linha de Stalin. Segundo ponto, tá? Não para por aí. Foi fundamental... Caralho. Nacional atrapalhismo do Stalin foi tão grande que criou Hitler, tá? Facilitou o caminho de Hitler. Denúncias. Para a Alemanha fazer o que fez, na velocidade que fez, o fato de Stalin cortou a cabeça do Exército Vermelho nas vésperas da guerra. Isso, inclusive, é documentado pelo chefe da inteligência alemã, que viu Hitler falando numa reunião, porque Stalin... O que ele fez? Tukhachevsky achava que a Alemanha ia invadir. Tukhachevsky era o marechal mais importante, que veio desde a Guerra Civil, tá? Toda a cabeça, o alto comando do Exército Vermelho, naquela vertigem de repressão que eu falei, foi decapitado por Stalin. Tem os números aqui. Dos 5 marechais, 3 foram assassinados. Dos 15 comandantes de exército... Gente, alguém precisa me falar isso, cara. 13 foram assassinados. Alguém precisa me explicar isso. Por que matava tantos outros assim, Jé? Por que matava tantos outros assim? Por que era assim, matação doida pra todo lado? Alguém precisa me falar. Por que Stalin matava tanto aí? Cadê os fiscais aí do stalinismo? Diego, cadê o camarada? Mano, por que matava tanto assim? Eu tô besta com essa história, porque ele fica falando que Stalin mata e o Breno não responde que, mano, não matou tanto assim não, matou menos. É muita matação, cara. Matou os amigos da Revolução, matou general, matou subcomandante, subgeneral. É muita cortação de cabeça, cara. Stalin matou demais, velho. Os números já são da documentação dos anos 80, os números precisos, liberada após a restauração. Dos 57 comandantes de tropas, 50 foram assassinados. Dos 186 comandantes de divisão, 154 foram assassinados. No total, no Exército Vermelho, Caralho, bicho. Só não matou as baixa patente. Pô, vamos ver se o Breno vai responder isso aí, cara. Eu tô muito preocupado, cara. Eu tô muito preocupado com isso, cara. cerca de 30 mil
pessoas de alto calão do Exército Vermelho foram assassinados. E eram justamente os técnicos especializados que participaram da Guerra Civil, guerras que tiveram no período imediatamente anterior, com a Mongólia e tudo. E o Hitler falou, pô, neutralizamos a Rússia. Estamos livres para poder invadir a França e a Tchecoslováquia primeiro e depois no início da guerra, né, ele provoca lá com o corredor polonês e a França declara guerra e ele toma a França. Então, na verdade, Stalin abriu literalmente o caminho para Hitler. Mas não somente isso. Stalin faz um acordo com Hitler, que é o pacto Ribbentrop-Molotov, que são as pessoas que assinaram o pacto germano-soviético, que não foi um pacto de não agressão. Eles dividem o leste europeu. Eles dividem, isso é verdade, mano. Não foi pacto de não agressão, eles dividem lá. Fica metade pra mim, isso é verdade. Inteiro. A Rússia ocupa uma população de 23 milhões de pessoas, até metade da Polônia. A Alemanha ocupa o restante. E é mais, a Rússia exporta grãos, exporta metais, matérias-primas, abastece a Alemanha durante o início da guerra. Então ela faz um pacto de não agressão, que deixa a Alemanha tranquila, que o outro lado não vai atacar. Que não só foi não agressão, é um pacto de divisão da Europa Oriental. A questão nacional que eu falei antes, o quanto Stalin valorizava os povos ao redor da União Soviética. Ele ocupa toda essa região. Os países bálticos teve uma eleição com lista única, fantoche, e a Polônia é dividida no meio, metade russa, metade alemã. E os alemães agora podem se voltar para o outro lado. Mas não somente isso. Stalin ficou desesperado. Ele, que era o grande enxadrista, né? Ele achava que a Alemanha e França iriam ficar se guerreando e se destruindo um aos outros por anos. A Alemanha toma a França em 2 meses. Né? Depois não conseguiu tomar a Inglaterra, mas a Inglaterra tampouco invadiu a parte continental da Europa. A Hitler ficava lançando mísseis na Inglaterra. Vou passar um pouquinho, tem 1 minuto, não é isso? E não somente isso. A Alemanha, então, ela olha para aquilo, com a cabeça do Exército Vermelho decapitada, ela fala, cara, os Estados Unidos vai entrar na guerra, estou com dificuldade aqui com a Inglaterra, eu preciso invadir a União Soviética. Como o exército foi decapitado, Operação Barbarossa, para poder tomar a União Soviética em 4 meses. Stalin foi avisado dessa operação sucessivas vezes, desde a Orquestra Vermelha, por adidos militares que ele tinha dentro da Alemanha. A Orquestra Vermelha, até os músicos falavam, ô doutor Stalin, os caras vão invadir, velho. Os alemãos estão vindo aí, literalmente, os alemãos estão vindo aí. Até os músicos avisaram? Ele tinha tanto medo da invasão da Alemanha que ele anunciou 6, 7 anúncios de que a Alemanha... Mataram os músicos também? Da Orquestra Vermelha? Ixi. Tem gente que não tem noção. A Alemanha iria invadir, quando invadir e onde ia invadir. Ignorou a tal ponto que a Alemanha chegou a invadir e ele não ordenou o ataque. Porque queria que a Alemanha desistisse, achava que se ele não reagisse, a Alemanha não ia desistir. A Alemanha destruiu boa parte da aviação russa, da infantaria, da infraestrutura russa, no chão, sem ter reação. Quando o Stalin ordena o ataque, pouco de um mês depois, quando começa a se organizar as forças, 40% do território já estava com a Alemanha. 60% da produção do aço, do minério, 70%, 80% da maioria dos grãos já estava em mão da Alemanha, 40% da população já estava sob domínio alemão. O papel que Stalin tem na guerra, e depois vou ter a ocasião de desenvolver mais, é nefasto. A União Soviética vence a guerra apesar de Stalin. Apesar do nacional-trapalhismo. Tá. Breno, sua réplica. Os soviéticos, então, é tipo os brasileirinhos, né? Consegue se superar apesar do nacional-atrapalhismo. Olha, 2 minutos, Breno. Gustavo, você tem que tomar uma decisão. Ixi. Ou Stalin era um tirano, e Ixi. portanto foi tirano também durante a Segunda Guerra, e portanto todas as decisões que levaram à vitória sobre o nazismo foram tomadas por ele, ou bem o Stalin não era um tirano. Senão, nesse teu multiverso narrativo, eu vou chegar à conclusão que em 1941 o Stalin tirou folga, foi jogar dominó com os filhos, enquanto alguém dirigiu a União Soviética para a União Soviética triunfar, apesar de todas as enormes dificuldades. Você tem que tomar decisão sobre isso. Se o Stalin era um tirano, ele foi um tirano para os problemas e para as soluções. É um tirano temporal. O Breno não vai negar essas cortação de cabeça. E eu queria que ele falasse sobre essas cortação de cabeça. Eu queria entender porque ele tá cortando tanta cabeça. No período em que a União Soviética lutava contra o nazismo, ele também era um tirano. Na sua lógica, na sua forma de se expressar, no seu conceito. Ou o Stalin tirou férias. Ou será que houve, e ninguém nunca soube, o afastamento de Stalin pelos generais? Os generais soviéticos afastaram Stalin? Stalin ficou em casa enquanto que os generais cuidaram da guerra?
toda a literatura a respeito disso oposto, inclusive literatura de inimigos do socialismo. Não é? É uma vasta literatura hoje baseada nos arquivos. Vou aqui me referir a historiadores como Geoffrey Roberts, Stephen Kotkin, Dmitry Volkogonov e o próprio principal chefe do Estado-Maior do Exército Soviético, que era Zhukov. Zhukov não tinha nenhum motivo para defender Stalin. Zhukov foi afastado da direção soviética por Stalin, acusado de motim, ou seja, de ter se apropriado de riqueza. Ah, não, ele tinha motivo, né? Pô, não foi morto, né? Os outros estavam sendo mortos, velho. Só tomar afastada já. Benevolência, misericordioso. Stalin misericordioso, tá? O que é cortar a cabeça? É matar os outros aí, Sara. Os caras, mano, matou pra cacete, você é doido, velho. As alemãs e levado para casa. Zhukov teve sua carreira militar interrompida e na sua biografia, lançada depois da morte de Stalin, portanto sem temor em relação a Stalin, ele reconhece claramente que o papel dirigente na Segunda Guerra foi exercido por Stalin, que embora Stalin tenha cometido erros, Stalin tinha uma estratégia clara, ele chegou a estar em minoria no Comitê de Defesa da União Soviética, mas Stalin tinha razão. Qual foi a estratégia de Stalin? Essa história de que o Stalin não foi pego de guarda baixa, de que ele foi pego de surpresa com a invasão alemã, de que ele tinha ilusão sobre a Alemanha, já está historicamente desmentida à farta. Há discursos do Stalin para os militares soviéticos meses antes da invasão alemã. O que Stalin resolveu cumprir, segundo Zhukov, o chefe do Estado-Maior, talvez o chefe do Estado-Maior não tenha tido importância na guerra, na sua versão. Quem sabe foi Trotsky, mesmo morto, o espírita que conduziu a guerra, nessa sua versão. Trotsky. Porque Zhukov... O Trotsky é um, né, que tinha tomado picaretada já, né? Mandaram dar picaretada no cara, velho, que sacanagem. Os caras estão falando aí no chat aí, que não é que o Stalin tava matando, é que estranhamente os russos não sabiam usar a janela. Achava que era elevador, tá? Entendi. Dizia claramente que Stalin tinha seguido uma estratégia inspirada naquela empregada pela Rússia contra Napoleão Bonaparte. Ou seja, ao invés de colocar suas linhas de defesa na fronteira, suas principais linhas de defesa, recuar essas linhas de defesa para o interior do país para esgarçar a logística alemã. E essa estratégia, segundo Zhukov, foi vitoriosa. Diz Zhukov na sua biografia tática que vários generais eram contrários a essa estratégia, queriam concentrar a defesa nas fronteiras. Então tá explicado. É por isso que cortaram tua cabeça, entendi. Debates de técnicas de guerra. Entendi. Agora tem um motivo. Com as cortadas de cabeça, agora tem um sentido. E a história mostrou que Stalin tinha razão. Zhukov não abraça suas teses. Zhukov podia até dizer, Stalin não valeu nada na guerra, quem dirigiu a guerra fui eu. Ele não faz isso. Ele critica erros pontuais de Stalin, mas claramente diz que Stalin foi quem comandou a União Soviética na guerra contra o nazismo. E toda a pleiade de historiadores das mais diferentes orientações ideológicas que tiveram acesso aos arquivos. Eu chamo a atenção, por exemplo, de Geoffrey Roberts. Ele fez um dos livros mais interessantes, quando Geoffrey Roberts analisa a biblioteca de Stalin, portanto, todos os relatórios que Stalin recebia da guerra, e ele faz um livro chamado A Biblioteca de Stalin, no qual ele analisa essa documentação, e para ele, que tinha uma opinião diferente quando começa a escrever esse livro, Geoffrey Roberts não é um comunista, ao contrário, é um liberal, ele chega à conclusão na pesquisa historiográfica, a expressão é de Geoffrey Roberts, não é minha, de que Stalin controlava cada folha que se mexia na Segunda Guerra Mundial. Não havia uma folha de árvore que caísse sem ser sob controle de Stalin. Portanto, é evidente que você está encontrando uma tese que não tem qualquer correspondência. Stalin pica. Pensa histórica, é um multiverso. Eu quero saber ainda de você quem é que conduziu a União Soviética na guerra, se a União Soviética venceu, conforme você disse, apesar de Stalin. Bom, deu muito tempo aí pro Machado. Tá. Pessoal, é isso então, assim, mano, quem tá vendo esse corte aí, você aí que é fiscal da história, fiscal aí dos ismos, fica a dúvida aí, mano. Por que matava tanto, velho? É muita morte, velho. Muita picaretada, velho. Muito sangue rolando, muitas janelas. Mano, muitas janelas, velho. Muitos cidadãos que não sabem usar janela, velho. Deixa aí nos comentários. Vou ali pegar a comida. Agora, Machado, sua terceira pergunta.